O apartamento na Park Avenue costumava sentir-se quente quando Garrett Sloan caminhava pela porta. Esta noite, o som de suas chaves raspando contra a fechadura apenas fez o espaço sentir-se mais frio. Harper Lane estava perto do corredor, suas mãos apertadas tão firmemente que seus nós dos dedos embranqueceram. Ela tinha aprendido a se preparar antes que ele entrasse em noites como esta. Carregava o cheiro de perfume que não pertencia a ela, e o fraco traço de champanhe de lounges de cobertura para os quais ela nunca tinha sido convidada. Garrett entrou, ajustando sua jaqueta de terno amassada. Mesmo na luz fraca do corredor, ela podia ver o borrão de batom que ele tinha esquecido ao longo de sua gola. Ele não se incomodava em esconder mais. "Onde está Sam?" ele perguntou, seu tom cortado, impaciente como se tivesse um lugar melhor para estar. Harper engoliu. "Na sala de estar. Ele fez algo hoje." Garrett sorriu, já esperando a recepção usual, seu filho correndo em sua direção, braços abertos, perguntando sobre seu dia. Mas quando ele entrou na sala de estar, ele parou. O familiar retrato de família de giz de cera, aquele que Sam tinha desenhado no outono passado, não mostrava mais sua família de 3. O pequeno e brilhante desenho agora tinha uma nova figura onde o pai costumava estar. O rosto era diferente, o terno era diferente, e debaixo dele, em caligrafia trêmula, Sam tinha escrito uma nova palavra: Rowan. A mandíbula de Garrett apertou. O que se supõe que isto signifique? Harper não conseguia respirar. Seu coração batia tão alto que ela mal ouviu os passos quietos atrás dela, assim que Rowan Mercer apareceu na porta, segurando o Kindle que ela tinha esquecido no estúdio de arte. Garrett virou-se lentamente, sua expressão escurecendo, enquanto a percepção se instalava sobre ele, e naquele silêncio pesado, a primeira rachadura em seu casamento quebrado finalmente se abriu. Harper Lane não tinha sempre vivido na Park Avenue, antes dos pisos de mármore polido e o zumbido quieto de uma geladeira de luxo que ela raramente abria. Sua vida era cheia de pequenos apartamentos, móveis de segunda mão e noites passadas desenhando pela janela de um quarto de infância apertado. Ela cresceu em Ohio, criada principalmente por uma avó que costurava colchas por dinheiro extra, e ensinou a Harper que a arte podia consertar o que a vida quebrava. Sua mãe tinha partido quando ela tinha 8. Seu pai trabalhava em turnos duplos e falava pouco. A solidão tinha moldado Harper muito antes que o casamento jamais o fizesse. Pelo tempo que ela alcançou a faculdade, ela tinha aprendido a esconder sua delicadeza atrás de sorrisos educados e palavras cuidadosas. Ela estudou belas artes e trabalhou 2 empregos de meio período para se manter. Foi lá que ela cruzou caminhos pela primeira vez com Garrett Sloan, um homem que entrou na galeria do campus vestindo confiança como um terno feito sob medida. Ele não era rico ainda, mas ele tinha a ambição de alguém que acreditava que o mundo lhe devia um favor. Ele disse a Harper que ela era especial. Ele disse que sua delicadeza o acalmava. Para uma jovem mulher com abandono entrelaçado em seus ossos, a atenção dele parecia segurança. Mas o casamento tinha uma maneira de revelar a verdade lentamente, como tinta vazando através de tela molhada. A ambição de Garrett endureceu. Sua ternura encolheu. O homem que uma vez lhe trazia cadernos de desenho só porque tornou-se o homem que questionava por que ela precisava de tanto tempo para desenhos bobos. Ele controlou suas finanças no início para a estabilidade, ele disse. E Harper, ansiosa para ser uma boa esposa, concordou. Ao longo dos anos, o sucesso de Garrett cresceu e o mundo de Harper encolheu. Seu emprego como assistente de arte em um estúdio de Manhattan tornou-se seu único espaço intocado por julgamento. Ainda assim, ela amava ser mãe. Sam, com suas bochechas redondas e olhos pensativos, tornou-se o único lugar onde Harper sentia que ela importava. Ela lia para ele todas as noites,
enchia o apartamento com giz de cera e papel, ensinou-lhe como as cores podiam falar, sentimentos para os quais as crianças ainda não tinham palavras, mas o amor sozinho não podia protegê-la da verdade. Sam tinha começado a se encolher quando Garrett levantava a voz. Ele não corria mais para a porta quando ouvia as chaves. Harper notou tudo, cada gesto encolhido, cada sorriso forçado. E esta noite, vendo Rowan inesperadamente na porta com o desenho alterado de Sam na parede, Harper percebeu algo ainda mais assustador. A vida que ela pensava que podia silenciosamente suportar estava prestes a colapsar de uma forma que ela não podia mais controlar. A residência Sloan na Park Avenue era o tipo de casa que as pessoas admiravam da rua. Janelas do chão ao teto brilhavam acima da cidade, captando a luz de táxis que passavam e o brilho do horizonte de Manhattan. Dentro, tudo era arranjado com precisão vasos de cristal que Harper nunca encheu porque Garrett preferia o minimalismo. Uma caneta Montblanc deixada casualmente na bancada de mármore da cozinha, como se para lembrar os visitantes do sucesso, e uma gravura arquitetônica emoldurada, ele alegava que simbolizava ambição. No entanto, por toda a sua beleza, o apartamento sentia-se mais frio a cada ano que passava. Harper frequentemente caminhava pelos quartos tarde da noite, respirando o silêncio, imaginando como uma vida tão cuidadosamente construída podia sentir-se tão frágil. O luxo que uma vez a deslumbrara agora parecia uma exibição de museu intocada distante e pertencendo mais ao ego de Garrett do que à sua família. Sua sala de aula no estúdio de arte, com bancos desiguais e mesas salpicadas de tinta, parecia mais um lar do que este impecável apartamento de cobertura jamais pareceu. Lá fora, o inverno rastejava ao longo do Central Park, cobrindo os topos das árvores e as calçadas com uma fina camada cintilante de gelo. Harper amava a vista da varanda, a maneira como as luzes da cidade suavizavam a solidão. Mas ultimamente, ela não conseguia sair sem se lembrar das noites em que ficava ali, esperando por Garrett, olhando para a rua vazia abaixo enquanto a neve caía silenciosamente como orações não respondidas. Garrett, entretanto, passava a maioria das noites em salas de reuniões no Midtown ou em lounges sofisticados com iluminação fraca e uísque importado. Ele voltava para casa cheirando a serviço de carro, assentos de couro e perfume desconhecido. O porteiro tinha parado de encontrar os olhos de Harper semanas atrás, como se ele soubesse mais do que desejava dizer. Ainda assim, havia momentos em que a fachada cintilava, quase enganando-a. Como nas manhãs de sábado, quando a luz do sol se espalhava pelos pisos de madeira e Sam sentava-se de pernas cruzadas com seus giz de cera, cantarolando suavemente. Harper sentava-se ao lado dele desenhando silenciosamente, deixando-se imaginar uma vida diferente, uma onde o amor não parecesse pisar em cacos de vidro. Mas a verdade pairava no ar como uma corrente de ar que nenhum aquecedor podia combater. O apartamento era muito limpo, muito quieto, muito encenado. Era um lugar feito para fotografias, não memórias. E enquanto Harper estava sozinha na cozinha mais tarde, naquela noite, olhando para o horizonte brilhante através do reflexo no vidro, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo nesta casa estava mudando. As paredes pareciam mais finas, as sombras pareciam mais pesadas, e em seu peito, um aviso sussurrava mais alto do que nunca. Algo estava vindo, algo que ela não tinha mais certeza de que podia parar. Madison Price entrou na vida de Garrett Sloan, do jeito que uma faísca desliza para a madeira seca. Quieta no início, então catastrófica. Ela tinha 26, polida de uma maneira que não vinha naturalmente, mas parecia cara. Cada detalhe dela era intencional. O cabelo loiro liso, os vestidos justos, a confiança sem esforço que mascarava uma fome por status. Ela trabalhava em RP na firma de Garrett, mas todos entenderam que sua posição tinha muito pouco a ver com comunicações e tudo a ver com proximidade.
Garrett gostava de proximidade, especialmente a admiração. Madison sabia como elogiá-lo, como rir de suas piadas, como tocar seu braço apenas o tempo suficiente para ele se sentir escolhido. Ela o fez sentir-se jovem novamente, poderoso novamente, adorado novamente, coisas que ele não sentia em casa há anos. Não porque elas estavam faltando, mas porque ele tinha parado de procurá-las onde elas verdadeiramente viviam. No início, Madison fez-se de inocente. Eu não sabia que ele era casado, ela disse a colegas de trabalho. Embora ela tivesse estudado o histórico de Garrett muito antes de sua primeira reunião noturna. Ela gostava de homens com ambição, e a ambição de Garrett vazava de cada palavra dele. Ela gostava de homens com algo a perder também, porque isso significava que se eles caíssem, eles caíam forte. E Madison sempre quis ver o mundo se reorganizar ao seu redor. Ela começou a enviar mensagens a Garrett em horas estranhas, disfarçadas de emergências de trabalho. Ele sempre respondia. Então vieram bebidas depois das reuniões, então jantares, então noites. Quanto mais ele se afastava, mais controle Madison sentia, e controle para ela era mais doce que afeto. Ela empurrou limites lentamente. Uma marca de batom deixada onde Harper veria. Um sussurro a uma recepcionista sobre o casamento estressante de Garrett. Uma foto tirada em um restaurante mal iluminado. A mão dela repousando perigosamente perto da dele. Ela queria que Harper soubesse, para se sentir inferior, para quebrar. Mas Madison subestimou mulheres quietas, especialmente mulheres quietas que tinham suportado muito pior na vida do que uma amante com muito perfume. Garrett, enquanto isso, inclinou-se mais profundamente na fantasia. Madison o elogiou, acariciou seu ego, o fez acreditar que ele merecia mais. Mais atenção, mais admiração, mais liberdade. Ele não percebeu que estava sendo manuseado como um instrumento frágil, guiado exatamente para onde Madison o queria. E o que Madison queria não era amor, era elevação. Ela observava Garrett desmoronar noites tardias, segredos financeiros, meias-verdades que ele pensava que ela não ouvia. Isso a excitava, porque quanto mais ele se aproximava de perder o equilíbrio, mais ela se aproximava de apoderar-se de tudo. Uma noite, depois de mais uma noite em seu apartamento, ela traçou um dedo ao longo de sua mandíbula e sussurrou: "Você é quase meu." Garrett não notou o cálculo em seus olhos, mas Harper o faria. E quando ela o fizesse, o jogo que Madison tinha começado acenderia um fogo que ninguém poderia conter. Na primeira noite, Garrett não veio para casa. Harper convenceu-se de que era uma reunião tardia. Na segunda noite, ela culpou o trânsito. Pela terceira, ela parou de fazer perguntas porque as respostas não vinham mais com explicações. Apenas silêncio seguido pelo fraco cheiro de perfume de outra pessoa. O tipo que você só encontra em lounges escuros, onde a iluminação esconde mais do que revela. As ausências de Garrett tornaram-se previsíveis em sua imprevisibilidade. Ele deixava a cobertura vestindo um terno sob medida e um sorriso ensaiado, murmurando algo sobre revisões trimestrais ou chamadas de estratégia de emergência. Harper ficava na porta segurando a mão de Sam, observando o elevador engoli-lo inteiro. Horas depois, ela sentava-se sozinha na beira da cama deles, ouvindo o zumbido distante da cidade. Seu telefone ficava ao lado dela, a tela brilhando no escuro. Nenhuma mensagem, nenhuma atualização, apenas o vazio de um casamento sendo esvaziado uma noite de cada vez. Às vezes ela subia na varanda e olhava para Midtown, onde arranha-céus piscavam como olhos cansados. Em algum lugar lá fora, Garrett estava entretendo clientes ou alegando estar. Em verdade, ele estava provavelmente sentado em frente a Madison Price, inclinando-se muito perto, bebendo o uísque que ele não podia pagar, afogando-se em dívidas que ele se recusava a admitir que existiam. Harper não sabia sobre as dívidas ainda. Ela só sabia as mentiras. Sam começou a notar também.
Ele rastejava para o colo de Harper à noite e sussurrava: "O papai está perdido?" Harper acariciava o cabelo dele, incapaz de responder. Cada pergunta raspava contra seu coração como lixa. O porteiro evitava contato visual quando ela passava. O concierge do prédio, geralmente falante, ficou estranhamente quieto. As pessoas sabiam coisas que Harper era sempre a última a aprender. Uma noite, depois de prometer que estaria em casa para o jantar, Garrett enviou uma mensagem de texto. Atrasado. Não espere acordada. A mensagem chegou às 23h57. Harper olhou para ele até a tela escurecer. Seu jantar tinha esfriado. Os desenhos de Sam estavam espalhados pela mesa. Um pequeno retrato de giz de cera de 3 figuras, mamãe, papai e Sam, estava rasgado na borda. Harper pressionou a palma da mão contra o peito, lutando contra a pesadez que se acumulava ali. Ela tentou respirar, mas o quarto parecia-lhe apertado, o ar muito fino. Momentos depois, seu telefone zumbiu novamente. Desta vez, não era Garrett. Era um alerta automatizado. Uma cobrança em sua conta conjunta em um bar de hotel de luxo. Um lugar onde Garrett nunca a tinha levado. Um lugar que Madison era conhecida por frequentar. A mão de Harper tremeu enquanto ela baixava o telefone. E pela primeira vez, ela sentiu algo mais frio que suspeita. Certeza. E certeza, ela logo descobriria, era apenas o começo da tempestade. Sam sempre tinha sido uma criança brilhante, gentil, um daqueles meninos que coloriam fora das linhas, não por descuido, mas por imaginação. No entanto, nos últimos meses, algo dentro dele tinha escurecido. Harper notou isso primeiro na maneira como ele parou de correr para a porta da frente, ao som dos passos de Garrett no corredor. Então foi a maneira como ele não pedia mais para esperar o papai quando a hora de dormir chegava e passava sem sinal de ele voltar para casa. Uma tarde, Harper chegou ao estúdio de arte cedo para buscá-lo na oficina infantil. Ela observou pela porta semi-aberta enquanto ele sentava-se em silêncio sozinho, giz de cera na mão, desenhando com uma seriedade que um menino de 5 anos não deveria conhecer. As outras crianças riam e tagarelavam, mas Sam trabalhava silenciosamente, ombros tensos, lábios apertados em uma linha fina. Quando ela finalmente entrou, ele olhou para cima com um sorriso forçado que partiu seu coração. "O papai veio para casa ontem à noite?" Ele perguntou com uma voz suave e cuidadosa. Harper hesitou. "Não, querido. Ele teve que trabalhar até tarde." Sam olhou para o papel à sua frente. Um desenho de um homem alto, sem rosto, em pé longe de uma figura menor que se parecia inconfundivelmente com ele mesmo. "Ele está sempre trabalhando." Sam sussurrou quase para si mesmo. Harper ajoelhou-se ao lado dele. "Papai te ama. Ele está apenas ocupado." Mas Sam balançou a cabeça lentamente. "Se ele me amasse, ele viria para casa." Se você responder da massa, a simplicidade da declaração a cortou como vento frio. Crianças tinham uma maneira de contar verdades. Adultos tinham muito medo de falar. Naquela noite, Sam recusou-se a sentar na cadeira de seu pai na mesa de jantar. Ele empurrou o prato para longe, lágrimas brotando em seus olhos por razões que ele não conseguia articular. Harper tentou acalmá-lo, segurando-o perto, mas sua pequena voz tremeu enquanto ele confessava. "Eu não quero que o papai grite mais." Harper congelou. Garrett nunca gritou com Sam, pelo menos não na presença dela, mas ela tinha notado como um menino se encolhia quando Garrett levantava a voz para ela. Como ele se escondia atrás do sofá quando Garrett batia uma porta. Como ele traçava círculos em seu braço sempre que Garrett passava por ele muito rapidamente. Sinais que ela tinha ignorado. Sinais que ela não podia mais ignorar agora. Mais tarde naquela noite, depois que Sam finalmente adormeceu, agarrando seu urso de pelúcia, Harper moveu-se pelo apartamento escuro. Sua respiração instável, ela sentiu uma mudança como se o chão debaixo dela estivesse se preparando para se abrir. E então seu telefone zumbiu com uma mensagem que ela nunca esperou ver.
Uma mensagem que faria tudo desvendar ainda mais rápido. Rowan Mercer apareceu pela primeira vez na vida de Harper, silenciosamente, do jeito que coisas gentis tendem a entrar nas vidas de pessoas que sofreram muito barulho. Ele não era barulhento ou fanfarrão como os homens que enchiam o mundo de Garrett. Ele não entrava nos quartos esperando admiração. Ele nem deveria conhecer Harper, além de saudações educadas trocadas no corredor do estúdio de arte infantil. Mas Rowan notava coisas, pequenas coisas, que a maioria das pessoas ignorava sem um segundo olhar. Ele notou como Harper segurava seus ombros apenas ligeiramente muito apertados, como se estivesse se preparando contra uma tempestade invisível. Ele notou como Sam se agarrava ao casaco dela na hora da saída. Ele notou o esgotamento por trás de seu sorriso. O tipo que não aparece da noite para o dia, mas de anos de ser a única a manter a família unida. Rowan veio de um mundo diferente. Confiança quieta, riqueza discreta, o tipo acumulado por alguém que não precisava provar nada. Sua fundação financiava os programas de arte no próprio estúdio onde Harper trabalhava. Ainda assim, ele sempre se apresentava simplesmente como o pai do amigo de Sam, nunca mencionando o nome Mercer, a menos que necessário. Uma tarde, enquanto Harper ajudava as crianças a lavar tinta de suas mãos, Rowan aproximou-se com um aceno gentil. "O trabalho de Sam é impressionante", ele disse. "Há uma profundidade na maneira como ele usa a cor. Crianças não pintam assim a menos que sintam muito." Harper engoliu em seco. Ele sente mais do que deveria. Rowan não se intrometeu. Ele simplesmente acenou. Um homem que entendia que a dor não precisava de tradução. Nas próximas semanas, ele começou a aparecer no estúdio cedo, não para pairar, não para intrometer-se, mas para observar as peças das crianças sendo penduradas nos cabides de secagem. Ele elogiava cada criança com igual calor. Mas ele sempre guardava um tom mais suave para Sam. Não era favoritismo, era reconhecimento. Uma noite depois que Sam tinha corrido à frente para olhar um mural que as crianças mais velhas estavam pintando, Rowan falou baixinho: "Se você precisar de ajuda, mesmo apenas alguém para ouvir, pode me ligar." Harper enrijeceu. Ela não estava acostumada com gentileza sem amarras. O afeto de Garrett sempre vinha com condições, pesos invisíveis que ela carregava sozinha. Rowan, sentindo seu desconforto, acrescentou: "Sem pressão, eu apenas sei como é quando a casa para de parecer casa." As palavras a atingiram mais profundamente do que ela esperava. Ela queria perguntar o que ele queria dizer, o que ele tinha vivido, que tipo de feridas ele carregava. Mas ela não o fez. Algumas verdades eram compartilhadas apenas quando o coração estava pronto. Naquela noite, enquanto Harper colocava Sam na cama, ela encontrou um pequeno papel dobrado em sua mochila. Era um desenho, Sam de mãos dadas com dois adultos. Um era claramente ela. O outro não era Garrett, era Rowan. Sua respiração engasgou. E quando ela virou o papel, a palavra escrita no verso mudou tudo. Garrett veio para casa cedo naquela noite. Um evento raro que deveria ter sido um presente, mas em vez disso carregava uma tempestade por trás. Ele entrou no apartamento com a energia alta e inquieta de um homem que tinha bebido o suficiente para estar agitado, não o suficiente para tropeçar. Harper conhecia os sinais muito bem. No momento em que ela ouviu a porta bater, seu estômago apertou. Sam tinha estado sentado à mesa da cozinha, colorindo em silêncio, cantarolando uma melodia suave. No momento em que os passos de Garrett ecoaram pelo corredor, o cantarolar parou. Seus ombros pequenos ficaram tensos e seu giz de cera rolou de seus dedos para o chão. "Ei, amigão", Garrett disse, forçando um brilho que soava mais como uma ameaça do que afeto. "O que você está desenhando?" Harper moveu-se instintivamente mais perto de Sam, mas antes que ela pudesse responder, Sam levantou a imagem. Era um esboço simples, Sam de mãos dadas com Harper e Rowan. Garrett não estava nele, nem mesmo no fundo. O sorriso de Garrett desapareceu.
Onde estou? Sam não olhou para cima. Você não está em casa, ele disse suavemente. Então você não está na foto. Fim. Leve 7. Fim. As palavras perfuraram o quarto como um caco de vidro. Harper sentiu o ar mudar. A mandíbula de Garrett apertou, sua mão curvando-se ao seu lado. O que você disse? Ele exigiu, dando um passo mais perto. Sam encolheu-se. Harper moveu-se entre eles, sua voz firme, mas tremendo nas bordas. Garrett, ele está apenas expressando como ele se sente. Então agora meu próprio filho está se virando contra mim. Garrett estalou. Sua voz aumentou. O calor da raiva misturando-se com a culpa que ele se recusava a reconhecer. A respiração de Sam acelerou. Eu não sou papai. Eu não sou. Mas Garrett agarrou o desenho, amassando-o em seu punho. Eu sou seu pai, não ele. Você entende? Os olhos de Sam encheram-se instantaneamente de lágrimas. Harper estendeu a mão para o desenho, puxando o pulso de Garrett para longe com mais força do que ela percebeu que tinha. Pare, ela disse, sua voz rouca. Você está assustando ele. Os olhos de Garrett alternaram entre ela e Sam, a fúria escurecendo sua expressão. Isto é sua obra, ele sibilou. Você está envenenando-o contra mim. Uma Harper deu um passo para trás, protegendo Sam com seu corpo. Não, você está fazendo isso tudo sozinho. O quarto ficou em silêncio, exceto pelos soluços quietos de Sam. Garrett olhou para eles. Mãe e filho apertados juntos, unidos no medo, e algo em seu olhar mudou da raiva para o cálculo. Harper sentiu a mudança. Isso a assustou mais do que os gritos. Porque homens como Garrett não recuavam. Eles se reagruparam. E naquela noite, enquanto ele se afastava sem outra palavra, ela sentiu que ele estava planejando algo. Algo que ela não veria chegar. E na manhã seguinte, ela descobriria exatamente quão longe Garrett estava disposto a ir. Na manhã seguinte, Harper entrou no estúdio de arte com uma pesadez que ela não conseguia se livrar. Sam segurou a mão dela firmemente, seus passos menores que o usual. O confronto da noite passada ainda pairava como uma contusão sob a pele. Ela tentou sorrir enquanto cumprimentava as crianças chegando para a aula, mas sua voz não tinha seu calor usual. A gerente do estúdio, Sra. Calhoun, uma mulher conhecida por seu estrito profissionalismo, aproximou-se com um tom cortado. Harper, posso falar com você em meu escritório? Aquelas palavras sozinhas fizeram o estômago de Harper apertar. Dentro do pequeno escritório com paredes de vidro, a Sra. Calhoun dobrou as mãos sobre uma pilha de papéis. Recebemos uma queixa esta manhã, ela disse. De um pai, Harper piscou. Uma queixa sobre o quê? A Sra. Calhoun hesitou, então deslizou um e-mail impresso pela mesa. O nome do remetente atingiu Harper como um soco. Garrett Sloan. Sua respiração engasgou enquanto ela lia as acusações. Alega que a instabilidade emocional de Harper estava afetando as crianças, que ela as expôs a temas inapropriados através da arte, que ela tinha criado um ambiente hostil para Sam devido à alienação parental. Fim de citação. Foi um ataque calculado, frio, articulado e projetado para destruir sua credibilidade. Isso não é verdade, Harper disse, sua voz tremendo. Nada disso é verdade. Eu quero acreditar nisso. A Sra. Calhoun respondeu suavemente. Mas é sério, e o conselho espera que nós o abordemos. Será necessária uma revisão, possivelmente uma suspensão durante a investigação. Uma suspensão? Harper sentiu seu mundo inclinar. Seu emprego não era glamouroso, mas era seu refúgio. Seu único espaço intocado pelas sombras de Garrett. Perdê-lo significaria perder a única renda que ela controlava e perder a estabilidade que Sam precisava. Eu nunca machucaria essas crianças, Harper sussurrou. Especialmente não o meu próprio. Os olhos da Sra. Calhoun suavizaram-se. Eu sei, mas o conselho não. E Garrett Sloan é influente. Influente, aquela palavra pairava pesada no ar.
Garrett tinha usado seu status para encurralá-la, e ela nem tinha visto isso vindo. Harper sentiu seu pulso acelerar enquanto ela saía do escritório, o corredor embaçando ao seu redor. Ela encontrou Sam esperando no canto, segurando seu pequeno conjunto de aquarela. "Mamãe, o que há de errado?" ele perguntou. Ela ajoelhou-se abraçando-o tão apertado que ele guinchou. "Nada com que você precise se preocupar, querido." Mas por dentro, ela sentiu a primeira verdadeira onda de pânico. Garrett não estava apenas zangado. Ele estava se preparando para apagá-la. E assim que ela recolheu suas coisas para sair cedo, a porta do estúdio abriu-se, revelando uma figura alta e familiar, com uma expressão calma que perfurou o caos. Rowan Mercer tinha chegado. E ele não estava aqui por coincidência. Rowan Mercer entrou no estúdio com a calma de alguém que entendia tempestades, porque ele tinha vivido as suas próprias. Sua presença sozinha parecia estabilizar o quarto, embora Harper mal conseguisse levantar os olhos para encontrar os dele. Suas bochechas estavam coradas, sua respiração instável. Rowan sentiu tudo instantaneamente. "Eu vim para devolver a jaqueta de Sam", ele disse gentilmente, segurando o pequeno casaco azul, mas seus olhos procuraram o rosto de Harper, lendo a angústia que ela estava tentando esconder. A senhora Calhoun aproximou-se dele imediatamente, alisando seu blazer. "Sr. Mercer, não estávamos esperando." "Eu estava por perto", Rowan respondeu. Seu tom era educado, mas carregava uma ponta de autoridade que mudava a atmosfera. "Está tudo bem?" Harper abriu a boca, mas nenhuma palavra se formou. A senhora Calhoun pigarreou. "Estamos lidando com um pequeno assunto interno." Rowan olhou para os papéis nas mãos trêmulas de Harper. Ele não precisava ler os detalhes. Ele reconheceu a acusação quando a viu. "Isto é sobre uma queixa?" ele perguntou baixinho. A senhora Calhoun hesitou. "É confidencial." Rowan acenou uma vez lentamente. "Claro. Então você não se importará se eu falar com Harper em particular." Ele guiou Harper em direção ao corredor vazio perto do armário de suprimentos, abaixando a voz. "Harper, o que ele fez?" Seus olhos encheram-se instantaneamente. Garrett apresentou uma queixa. "Ele está tentando fazê-los me suspender." E declarou. Rowan inalou bruscamente, o músculo em sua mandíbula apertando, uma expressão que ele raramente mostrava. "Porque ele tem medo de perder o controle", ele murmurou. Harper limpou a bochecha, envergonhada. "Eu não posso perder este emprego, Rowan. Eu preciso dele. Sam precisa dele." Rowan olhou para ela por um longo momento, algo mudando atrás de seu olhar firme. "Você não vai perdê-lo", ela piscou. "Você não pode prometer isso." "Eu posso", ele disse baixinho. "Porque a Fundação de Artes Mercer financia 40% do orçamento anual deste estúdio." E como declarado, a respiração de Harper engasgou. Ela nunca tinha ligado os pontos, nunca percebeu que o homem parado na frente dela não era apenas um pai de apoio, mas uma pedra angular da instituição para a qual ela trabalhava. "Eu não vou interferir inapropriadamente", Rowan continuou, "mas eu vou garantir que mentiras não te destruam. Nem aqui, nem em qualquer lugar." Sua voz era suave, mas havia aço por baixo dela. Uma fúria quieta e controlada em seu nome. Pela primeira vez em meses, Harper sentiu algo se levantar de seu peito, como se ela pudesse respirar novamente. Não porque ela queria resgate, mas porque alguém finalmente estava com ela em vez de contra ela. Sam puxou a manga dela então, sua pequena voz quebrando o momento. "Mamãe, podemos ir para casa?" Harper acenou, apertando a mão dele. Rowan deu um passo para trás, deixando-os passar, mas seus olhos os seguiram com uma promessa não dita, mas inconfundível. E mais tarde, naquela noite, enquanto Harper verificava seu e-mail, uma nova mensagem apareceu, enviada anonimamente. Ela continha algo sobre Garrett que abalaria seu mundo muito mais do que a queixa jamais poderia. O e-mail que Harper recebeu naquela noite ficou sem ser lido por vários minutos. Suas mãos tremiam demais para tocar a tela.
O endereço do remetente era anônimo, mas a linha de assunto fez seu coração parar. Você merece saber o que ele está planejando. Ela finalmente abriu. Anexado estava um documento escaneado, papelada legal parcialmente preenchida, com a assinatura de Garrett, uma petição para a custódia total, uma declaração declarando Harper emocionalmente incapaz, uma divulgação financeira mostrando todos os ativos transferidos de suas contas conjuntas e um anexo a mais, uma foto. Garrett e Madison parados muito perto em um corredor de hotel mal iluminado. Madison usando o tom de batom favorito de Harper. Garrett parecendo como se não tivesse intenção de esconder nada. Harper olhou para a tela até seus olhos embaçarem. Garrett não estava apenas empurrando-a para fora de sua vida. Ele estava apagando-a. Na manhã seguinte, enquanto ela levava Sam para o elevador, uma figura saiu. Já estou aí. Bloqueando seu caminho. Madison Price, vestida com um casaco bege ajustado e sorrindo de forma presunçosa como alguém que estava esperando por este momento. Bem, Madison disse, os olhos percorrendo o rosto cansado de Harper. Parece que alguém teve uma noite difícil. Harper enrijeceu. Sam escondeu-se atrás da perna dela. Madison inclinou a cabeça. Garrett pensou que você descobriria eventualmente. Você sabe a coisa da custódia. O pulso de Harper acelerou. Do que você está falando? Ah, vamos! Madison riu. Ele está te divorciando. Custódia total para ele. Ruptura limpa. Ele está seguindo em frente. Você deveria também. Harper sentiu sua respiração prender. Ele não pode levar Sam. Mas o sorriso de Madison só ficou mais frio. Ele já tem a papelada e a evidência que ele precisa. O estômago de Harper se retorceu. Evidência? Madison inclinou-se, abaixando a voz. Você chorando no trabalho? Ataques de pânico? Lutando para pagar o aluguel se ele for embora? Garrett documentou tudo. Ele é mais inteligente do que você lhe dá crédito. Sam se apertou mais perto. Sentindo perigo, Harper sentiu-se tremendo, mas forçou sua voz a ficar firme. Você não sabe do que está falando. Oh, eu sei exatamente do que estou falando. Madison sussurrou. Garrett me prometeu que recomeçaríamos. Sem ex-esposa bagunçada, sem drama de custódia, apenas nós. E para Harper engoliu a dor subindo em sua garganta. Ele está usando você também. Madison riu curta e afiada. Querida, eu não sou a única a perder tudo. Harper apertou seu aperto na mão de Sam. Você não vai vencer. Os olhos de Madison brilharam. Eu já tenho. Mas enquanto ela entrava no elevador, jogando um sorriso cruel por cima do ombro, algo escorregou de sua bolsa de grife, um pedaço de papel dobrado. Harper pegou. Era outro documento legal. Este com a assinatura de Garrett e de Madison. Harper o desdobrou lentamente e seus olhos arregalaram. A data no documento provou que Garrett tinha planejado substituí-la meses antes do seu último aniversário. O papel que Madison deixou cair não era apenas um documento legal. Era um mapa de traição. Enquanto Harper lia a data impressa nitidamente no topo, seu estômago revirou. Garrett tinha assinado meses antes do seu jantar de aniversário. Meses antes de ele ter beijado sua bochecha e colocado um colar em seu pescoço como se ainda fossem uma família. Ele tinha estado se preparando para o desaparecimento dela muito antes de ela sequer sentir perigo. Naquela noite, depois de colocar Sam na cama, Harper forçou-se a sentar à mesa de jantar, a superfície de mármore lisa e fria sob suas palmas. Ela abriu seu laptop, fez login em sua conta bancária conjunta e esperou enquanto a página carregava. Sua respiração engasgou. Saldo. 42,16. Ela piscou, atualizando a página uma vez, duas vezes, novamente. O mesmo número olhava de volta para ela. Ela verificou suas economias. Vazio. Conta de aposentadoria fechada. Carteira de investimentos transferida sob o nome de Garrett. Suas mãos tremiam violentamente agora. O homem em quem ela confiou sua vida
a tinha despojado de cada tábua de salvação financeira. Pior ainda, cada transação tinha sido movida para uma nova conta privada, uma que ela não reconhecia, uma provavelmente pertencente a Madison. Harper pressionou uma mão trêmula na testa. Oh, Deus, o que você fez? Ela clicou através de extratos página após página, observando sua vida se dissolver em linhas digitais limpas. Cobranças de hotel, compras de joias, restaurantes de alta qualidade no Sorro, viagens de serviço de carro à meia-noite e transferências maiores rotuladas como diversificação de ativos. As mentiras de Garrett não eram espontâneas. Elas eram sistematicamente elaboradas. Um rangido suave interrompeu seus pensamentos em espiral. Sam estava no corredor, esfregando os olhos. Mamãe, por que você está chorando? Harper limpou o rosto rapidamente, forçando um sorriso. Estou bem, querido. Volte para a cama. Mas enquanto ela o cobria, Sam segurou seu pulso. Mamãe, vamos ficar bem. Sua pequena voz a quebrou. Sim, ela sussurrou, embora ela não acreditasse ainda. Depois que ele adormeceu, Harper voltou para a sala de estar, olhando para o horizonte que uma vez lhe trouxe conforto. Esta noite, a cidade parecia afiada, indiferente. Ela pegou seu telefone, rolando até o número de Garrett. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada, mas ela não conseguiu discar. O que ela sequer diria? Em vez disso, ela digitou uma única frase e enviou para ele. Por que você levou tudo? Ela esperou. Minutos passaram, nenhuma resposta, mas outra mensagem apareceu, uma de um número desconhecido. Uma única linha. Você deveria verificar a escritura da casa. Harper. Um pavor frio a invadiu enquanto ela abria o banco de dados de propriedades e digitava o endereço deles. Proprietário Garrett Sloan. Proprietária secundária Madison Price. E Harper Lane não listada mais. Sua respiração deixou seu corpo porque agora Garrett não a tinha apenas apagado de suas contas, ele a tinha apagado de sua própria casa. A noite em que Harper aprendeu que ela não possuía mais a casa em que vivia. Um estranho silêncio se instalou sobre ela. Não silêncio pacífico, mas como o tipo que segue uma explosão. Quando a poeira nem sequer começou a cair, ela sentou-se no chão frio da sala de estar, suas costas contra o sofá, olhando para o nada. As luzes da cidade brilhavam pelas janelas, mas até Manhattan parecia distante, inatingível. Seu telefone jazia ao lado dela, silencioso. Garrett não tinha respondido. Ele não ia. Ela envolveu os braços em si mesma, balançando ligeiramente sem perceber. A traição pressionava contra suas costelas, como um peso que ela não conseguia levantar. Como Garrett podia levar tudo? Como ele podia olhar para ela depois de anos de casamento, depois de promessas feitas na frente da família e de Deus, e decidir que ela era descartável? Um soluço suave escapou antes que ela pudesse pará-lo. Ela pressionou uma mão sobre a boca, tentando conter-se, mas a verdade abriu caminho de qualquer forma. Ela não tinha economias, nenhuma reivindicação legal à sua casa, nenhuma segurança no emprego, e um homem trabalhando ativamente para tirar seu filho dela. Mamãe? A voz de Sam flutuou do corredor. Ela limpou o rosto apressadamente, mas ele viu a verdade de qualquer forma. Crianças sempre o fazem. Ele deu tapinhas em seu pijama, rastejando para o colo dela sem uma palavra. Sua pequena cabeça descansou contra seu peito, ancorando-a na forma mais simples e pura de amor que lhe restava. Ainda somos uma família? Ele sussurrou. A garganta de Harper apertou. Sim, querido. Você e eu somos sempre uma família. Ele acenou contra seu suéter, satisfeito com a resposta dela, mesmo que ela não estivesse. Eventualmente, ele voltou a dormir, e Harper o colocou na cama, alisando seu cabelo até sua respiração se estabilizar. Então, ela ficou no corredor, olhando para a porta fechada. Quanto mais ela poderia perder antes de desaparecer inteiramente. Ela caminhou até a varanda, entrando no ar frio da noite.
O vento chicoteou seu cabelo pelo rosto, os arrepios afiados o suficiente para fazê-la ofegar. Abaixo dela, as ruas zumbiam com vida, casais rindo, táxis buzinando, pessoas vivendo suas vidas comuns. Por um momento, Harper imaginou deixar a dormência consumi-la. Apenas desistindo, deixando Garrett vencer, deixando a vida encolher, até não ter mais espaço para ela. Então seu telefone vibrou. Ela quase o ignorou, esperando mais silêncio, mas a notificação a fez congelar. Um depósito de $25.000 foi adicionado à sua conta. Sua respiração parou. Ela não tinha pedido dinheiro. Ela não tinha contado a ninguém sobre as contas vazias. Outra mensagem apareceu. Você não está sozinha, Harper. Verifique seu e-mail. Nenhum nome, nenhum detalhe, mas ela conhecia a voz por trás daquelas palavras. E quando ela abriu sua caixa de entrada, a mensagem de Rowan Mercer mudaria o curso de tudo. Harper abriu o e-mail de Rowan com as mãos trêmulas. A linha de assunto era simples. Para você e Sam. Dentro, não havia explicação para o depósito inesperado, apenas um pedido. Por favor, encontre-me amanhã de manhã no anexo de artes Mercer. Traga Sam. Você está segura lá, segura. Uma palavra que ela não sentia há meses. Na manhã seguinte, ela enrolou Sam em seu casaco e deixou o apartamento da Park Avenue antes que Garrett acordasse. O ar de inverno picou suas bochechas, mas a caminhada rápida acalmou seus nervos. Quando ela chegou ao anexo Mercer, um prédio de tijolos restaurado perto do Central Park, oeste, Rowan estava esperando na porta, vestido com um casaco de carvão, expressão gentil, mas focada. Obrigado por vir, ele disse abrindo a porta para ela e Sam. Dentro, o anexo não parecia nada com o luxo estéril a que ela estava acostumada. Pisos de madeira quentes, luz do sol derramando-se por janelas altas, obras de arte infantis decoradas ao longo das paredes. Parecia habitado, humano, real. Rowan nos guiou para uma sala de estar tranquila. Sente-se, ele disse suavemente. Harper hesitou. Rowan, o dinheiro. Você não me deve uma explicação, ele disse. Mas eu acho que você precisa de alguma ajuda e eu posso dá-la sem esperar nada em troca. Seus olhos ardiam. Por quê? Por que você faria isso? Rowan pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Porque eu estive onde você está. Quando minha ex-mulher foi embora, ela levou tudo que não estava pregado. Coisas que eu pensei que eram permanentes desapareceram da noite para o dia. E eu sei como é sentir-se encurralado. Harper ouviu atordoada. Ela nunca tinha imaginado que um homem tão composto carregava cicatrizes próprias. Rowan continuou. Você e Sam não pertencem a uma casa onde vocês se sentem caçados. Eu quero que você fique na residência Mercer temporariamente. Ele acrescentou rapidamente, não querendo sobrecarregá-la. Uma suíte privada segura. Ninguém pode te alcançar lá sem autorização. Harper piscou em descrença. Rowan, isso é demais. Não é, ele disse. É necessário. Sam puxou a manga de Harper. Mamãe, podemos ficar? Aqui é bom. Rowan sorriu para o menino, então olhou para Harper novamente. Você não precisa decidir hoje. Apenas saiba que você tem um lugar para ir. Um seguro. Harper exalou tremendo, sua resolução enfraquecendo. Tinha sido há tanto tempo desde que alguém lhe ofereceu algo sem amarras. Então a campainha tocou. A assistente de Rowan entrou apressada, sem fôlego. Sr. Mercer, você precisa ver isso. É urgente. Os olhos de Rowan estreitaram-se. O que aconteceu? A assistente entregou-lhe um tablet. Harper não conseguia ver a tela, mas ela ouviu o xingamento suave de Rowan em voz baixa. Ele se virou para ela lentamente, a expressão escurecendo. Harper, Garrett acabou de apresentar algo no tribunal esta manhã, e isso muda tudo. Rowan entregou o tablet a Harper lentamente, dando-lhe uma chance de se preparar. Mas nada poderia tê-la preparado para as letras pretas e ousadas que a encaravam. Petição de emergência para custódia temporária imediata.
Garrett Sloan contra Harper Lane. Arquivado às 6h14 da manhã. M. Ele nem esperou o sol nascer antes de tentar levar Sam. Os joelhos de Harper enfraqueceram. Rowan aproximou-se, estabilizando-a com uma mão sob seu cotovelo. Ele está acelerando seu plano, Rowan disse, voz baixa. Ele quer controle antes que você possa lutar de volta. Harper engoliu em seco. Como eu devo lutar contra ele? Ele tem tudo. Dinheiro, advogados, influência. Rowan balançou a cabeça. Não tudo. Ela olhou para cima, confusa, mas ele não elaborou. Em vez disso, ele guiou ela e Sam para um pequeno estúdio privado dentro do anexo, um quarto cheio de telas, pincéis e luz natural suave. Sente-se, ele disse a ela gentilmente. Harper hesitou. O que estamos fazendo? Eu quero que você olhe para algo. Rowan caminhou em direção a uma prateleira onde várias das pinturas das crianças estavam secando. Este é o trabalho de Sam da semana passada, não é? Harper acenou. Cores brilhantes, pequenas formas afiadas. Ela sempre tinha admirado o quão expressivo ele era. Rowan tocou no canto da tela. Aqui! Harper apertou os olhos. No início, ela não viu nada em comum, apenas um padrão de quadrados brilhantes. Mas quando Rowan ajustou a luz, ela viu linhas que ela não tinha notado antes. Números sobrepostos, símbolos repetidos e então algo inconfundível. Um logotipo. O brasão estilizado da Sloan Capital Holdings, a empresa de Garrett. O que isso está fazendo na pintura do meu filho? Harper sussurrou. Rowan suspirou. Porque Sam pintou o que ele viu. Crianças não mentem com sua arte, Harper. Seu pulso acelerou. Viu. Viu o quê? Rowan inclinou-se mais perto da pintura. Estes números, eles não são aleatórios. Eles são de uma página de livro-razão. Um livro-razão? Harper repetiu. Rowan olhou diretamente para ela. Um livro-razão financeiro? Especificamente, um relatório interno da Sloan Capital. Um muito específico, muito ilegal. Harper sentiu o quarto inclinar. Ilegal, Rowan acenou gravemente. Seu filho deve ter visto Garrett olhando para documentos que ele não deveria ter. Números ligados a transferências extracontábeis, contas de fachada e alguém com quem Garrett não deveria estar associado. Harper pressionou uma mão em seu peito. Sam tinha acidentalmente pintado evidências. Rowan aproximou-se. Harper, ouça-me. Isto não é apenas uma batalha pela custódia mais. Garrett pode estar envolvido em algo federal, algo perigoso. Ela olhou para ele, atordoada. O que isso significa para nós? Antes que Rowan pudesse responder, a porta do anexo abriu-se com um estrondo. Seu assistente entrou apressado, pálido. Sr. Mercer, agentes estão aqui. Agentes federais. Eles estão perguntando por você. A expressão de Rowan mudou afiada, controlada, pronta. Ele virou-se para Harper. Fique comigo. Tudo está prestes a se desenrolar e você precisa ser protegida. O coração de Harper batia enquanto dois agentes federais em ternos escuros entravam no lobby do anexo. A presença deles encheu o espaço com uma gravidade que ela podia sentir em seus ossos. Sam agarrou-se à mão dela, sentindo que algo importante estava se desenrolando. Um dos agentes dirigiu-se a Rowan com respeito afiado. Sr. Mercer, precisamos discutir a nova evidência que você encaminhou ontem à noite. Os olhos de Harper arregalaram-se. Você encaminhou evidências? Rowan exalou lentamente. Harper, há algo que eu não te disse, não para te enganar, apenas porque eu queria que você tivesse estabilidade antes que você tivesse mais medo. 18. O agente acenou. Sr. Mercer tem nos assistido com uma investigação financeira. Harper piscou confusa. Assistindo? Porque Rowan virou-se para ela, voz firme, controlada. Porque seu marido tem estado sob escrutínio federal por quase um ano. As palavras a atingiram como água fria. Rowan continuou.
A empresa de Garrett tem sido sinalizada repetidamente por transações suspeitas. Empresas de fachada, contas offshore, movimentação de dinheiro que não se alinha com os lucros reportados. E de Pedro, Harper balançou a cabeça lentamente. Mas ele sempre disse que o negócio estava prosperando. O agente deu um sorriso apertado. Empreendimentos criminosos muitas vezes parecem estar prosperando logo antes de colapsarem. Rowan aproximou-se, sua voz mais gentil. Harper, eu não queria sobrecarregar você, especialmente enquanto você estava lidando com a infidelidade dele. Mas quando eu vi a pintura de Sam, eu percebi que seu filho tinha capturado informações que estávamos perdendo, sem intenção. Fim de citação. Sam, alheio ao peso do momento, olhou para cima. Eu apenas desenhei o que o papai tinha em seus papéis. A garganta de Harper fechou. Seu filho tinha tropeçado em um mundo que ele nem deveria saber que existe. Rowan continuou. Sua segurança e a de Sam tornaram-se uma preocupação no momento em que aquela pintura surgiu. Garrett não é apenas um homem egoísta, Harper. Ele pode estar desesperado, e pessoas desesperadas podem ser perigosas. Harper sentiu-se tonta. O homem em quem ela uma vez confiou para protegê-la tinha se tornado uma ameaça que ela não sabia como navegar. O que acontece agora? Ela sussurrou. O agente respondeu. Podemos precisar de sua cooperação, e você não deve voltar para casa sob nenhuma circunstância. Harper engoliu em seco, olhando dos severos agentes federais para a presença calma e protetora de Rowan. A expressão de Rowan suavizou-se. Você vai ficar na residência Mercer esta noite. Eu farei os arranjos. Ninguém vai te alcançar lá. Em um dia. De repente, as portas do anexo abriram-se novamente, desta vez com energia frenética. A assistente de Rowan entrou apressada, sem fôlego. Senhor, há notícias, grandes notícias. É sobre a Sloan Capital. Rowan enrijeceu. O que aconteceu? A assistente hesitou, então entregou-lhe um telefone mostrando um alerta de notícia de última hora. Harper viu o rosto de Rowan mudar, a calma substituída por algo muito mais pesado. Harper. Garrett acabou de desaparecer. Se você nos quer, Garrett Sloan desaparecendo não era o tipo de notícia que fazia as pessoas sussurrar. Isso os fez congelar. A manchete ecoava no telefone de Rowan em letras vermelhas em negrito. CEO da Sloan Capital, desaparecido em meio à investigação federal. Harper olhou para a tela como se estivesse escrita em outra língua. Descrença a invadiu, seguida por uma onda fria de pavor. Rowan baixou o telefone. Ele está fugindo. Harper balançou a cabeça. Garrett não fugiria. Ele é muito orgulhoso. 2. O orgulho evapora rápido quando a prisão se torna uma possibilidade. Rowan respondeu baixinho. Os agentes federais trocaram olhares e começaram a falar rapidamente em seus rádios. Sam, sentindo a tensão, apertou a mão de Harper mais firmemente. O papai está em apuros? Ele sussurrou. O quarto ficou imóvel. Harper ajoelhou-se ao lado dele. Querido, o papai fez algumas escolhas erradas, mas você está seguro. Eu prometo. Rowan colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Sam. Nós vamos garantir que sua mãe esteja segura também. Em primeira vez, Sam acenou, confiando em Rowan com uma simplicidade que partiu o coração de Harper. Um dos agentes aproximou-se de Rowan. Precisamos questionar a senhorita Lane em particular. Ela pode ter informações sobre seus associados, seus hábitos, lugares para onde ele possa ir. Rowan olhou para Harper. Você está confortável com isso? Ela não estava, mas ela acenou de qualquer forma. O agente a levou para um quarto menor, mal iluminado e silencioso. Senhorita Lane, seu marido já mencionou contas offshore, propriedades não registradas, contatos fora do país. Harper balançou a cabeça. Eu mal sabia o que ele fazia no escritório. Ele mantinha tudo separado. Eu pensei que era normal. O agente inclinou-se para a frente.
Ele alguma vez insinuou que alguém o ajudava a mover dinheiro. Alguém dentro da empresa ou fora dela? Memórias cintilaram. As chamadas noturnas de Garrett, seu temperamento súbito, as conversas sussurradas que ele tinha na varanda, a maneira como Madison uma vez escorregou e disse: "Ele me disse que tudo estaria pronto em breve." Harper engoliu. Madison Price. Ela sabe mais do que finge. O agente rabiscou algo rapidamente. Nós a suspeitávamos. Sua confirmação ajuda. Quando Harper voltou para o lobby do anexo, Rowan estava esperando o código na mão. Lá fora, SUVs pretos tinham alinhado a rua. Presença federal aumentando. Repórteres estavam se reunindo atrás de barricadas, câmeras piscando. Rowan tocou gentilmente seu cotovelo. "Estamos saindo pelos fundos. Eu não vou deixar que eles te cerquem." Harper sentiu um arrepio, não de medo, mas da sensação incomum de alguém realmente a protegendo. Enquanto eles saíam por uma porta de serviço, o motorista de Rowan segurava aberta uma elegante Mercedes. Sam entrou primeiro, agarrando seu urso de pelúcia. Harper hesitou na porta, olhando para trás para a rua caótica. "Rowan, e se Garrett vier atrás de nós?" ela sussurrou. Rowan encontrou seu olhar, sua voz firme e absoluta. "Ele não terá a chance, Harper, porque outra pessoa o encontrou primeiro. Garrett Sloan não foi encontrado pelo FBI primeiro. Ele foi encontrado pelo medo." A notícia estourou assim que a Mercedes de Rowan entrou na garagem privada sob a residência Mercer, um prédio seguro com vista para o Central Park. A assistente de Rowan apressou-se em direção a eles, segurando seu telefone como se fosse a própria evidência. "Eles o encontraram", ela disse sem fôlego. "Mas é complicado." Harper sentiu Sam agarrar-se ao seu lado. "O papai está bem?" ele sussurrou. A assistente hesitou. "Ele está vivo, mas ele não estava sozinho." A expressão de Rowan endureceu. "Onde?" "Um hotel no Midtown. A Plaza." O coração de Harper afundou. Claro, seria a Plaza, um lugar que Garrett tinha uma vez prometido levá-la para um aniversário que ele mais tarde esqueceu. Um lugar que ele, em vez disso, compartilhou com Madison. A assistente continuou. Ele estava tentando fazer o check-out sob um nome falso. A segurança o reconheceu. Quando as autoridades chegaram, Madison já estava lá arrumando suas coisas. Harper engoliu, seu pulso acelerando. "Ela estava o ajudando a escapar?" Uma risada sem humor escapou da assistente. "Não, ela estava ajudando a si mesma." Ela disse à segurança que Garrett a tinha forçado a tudo. Ela lhes mostrou textos alegando que ele a manipulou. Ela o jogou debaixo do ônibus em menos de 30 segundos. Harper fechou os olhos. Ela não deveria ter ficado surpresa. Madison era leal apenas a si mesma. Garrett, cego pelo ego, nunca tinha visto isso. Rowan guiou Harper e Sam em direção ao elevador privado. "Isso era inevitável", ele murmurou. "Homens como Garrett acreditam que podem fugir das consequências. Eles nunca podem." Dentro do elevador, Harper finalmente perguntou o que acontece com ele agora. Rowan olhou para ela gentilmente. "Ele será levado sob custódia federal. Haverá audiências, investigações. Ele não voltará para casa." "Casa?" A palavra parecia estranha agora. Que casa? O apartamento de onde ela tinha sido apagada. A vida da qual ela tinha sido cortada. Enquanto as portas se abriam para a suíte espaçosa e tranquila que Rowan tinha arranjado, Harper sentiu seus joelhos enfraquecerem. O calor, a iluminação suave, a segurança. Isso sobrecarregou seus sentidos. Tinha sido há tanto tempo desde que ela se sentia protegida. Sam correu em direção à grande janela com vista para o parque. "Mamãe, olhe, é como se as árvores estivessem brilhando." Harper conseguiu um pequeno sorriso. "Sim, querido, é lindo." Mas a beleza não podia apagar o medo girando em seu peito. Uma batida súbita assustou ambos. Rowan deu um passo à frente cautelosamente. Um guarda de segurança entregou-lhe um envelope selado com um aceno severo. "Isto acabou de chegar para a senhorita Lane
entregue por um mensageiro federal. Harper estendeu a mão para ele com as mãos trêmulas. Dentro havia uma única folha de papel, uma confissão assinada por Garrett. E enquanto Harper lia a primeira frase devastadora, sua respiração engasgou. Harper, se algo acontecer comigo, não será o FBI que você precisa temer. A audiência de custódia foi agendada 3 dias após a prisão de Garrett. 3 dias que pareceram impossivelmente curtos e insuportavelmente longos. Harper mal dormiu, reprisando cada memória, cada argumento, cada momento. Ela tinha protegido Sam de um homem que se importava mais com controle do que com amor. Rowan ficou por perto, nunca excedendo-se, mas sempre presente, oferecendo terreno firme quando todo o resto parecia areia movediça. O tribunal no Baixo Manhattan zumbia com repórteres, suas lentes apontadas para a entrada como abutres farejando um animal ferido. Rowan colocou uma mão tranquilizadora nas costas de Harper enquanto eles passavam pelas câmeras. Sam segurou a mão dela firmemente, seus pequenos dedos encaixando-se perfeitamente nos dela. Dentro, Garrett sentou-se na mesa da frente algemado, vestido com um macacão amarrotado. O homem que uma vez desfilava pelas salas de reuniões agora parecia vazio, em pânico. Ele tentou encontrar o olhar de Harper, mas ela manteve seu olhar para frente. Quando o juiz entrou, o silêncio invadiu a sala do tribunal. O advogado de Garrett falou primeiro, tentando pintar Harper como instável, financeiramente incapaz, facilmente sobrecarregada. Mas seus argumentos soaram fracos, desesperados, especialmente com agentes federais sentados em silêncio atrás dele. Homens cuja presença sugeria assuntos muito mais sérios do que disputas parentais. Então, foi a vez de Harper. Ela se levantou lentamente, mãos tremendo, mas voz surpreendentemente firme. Vossa Excelência, ela começou, eu nunca quis que meu casamento terminasse assim. Eu nunca quis que Sam visse as coisas que ele viu. Mas eu não posso fingir que meu marido era o homem que ele alegava ser. Ela falou das noites em que Garrett não veio para casa. O medo nos olhos de Sam, a traição financeira, os documentos que ele forjou para apagá-la. Ela não chorou. Ela não levantou a voz. Ela simplesmente contou a verdade, um fato doloroso de cada vez. A pequena voz de Sam seguiu. Depois que o juiz gentilmente perguntou se ele queria compartilhar algo. Eu quero ficar com a mamãe, ele sussurrou. Ela vem para casa. Ela ouve. Ela não grita. Aquela única frase carregou mais peso do que qualquer discurso de advogado. O juiz inclinou-se para trás, exalando pesadamente. Dada a evidência e a investigação federal em andamento, não vejo motivos para conceder a custódia ao Sr. Sloan. A custódia total é concedida à senhorita Harper Lane. Com efeito imediato, Garrett levantou-se abruptamente. Você não pode fazer isso. Xixi arruinou tudo. O baife o conteve. Harper não se encolheu. Enquanto ela saía do tribunal, segurando a mão de Sam, repórteres gritaram perguntas. Rowan se interpôs entre eles, protegendo-a com sua presença sem tocá-la. Lá fora, nos degraus do tribunal, Rowan encontrou seus olhos. Harper, acabou. Você venceu. Harper exalou pelo que parecia ser a primeira vez em anos. Mas antes que o alívio pudesse inundá-la completamente, seu telefone vibrou um número desconhecido. Ela atendeu cautelosamente. Uma voz fria crepitou pelo alto-falante. Parabéns, Harper. Mas você não tem ideia no que Garrett estava envolvido ou o que seus inimigos pensam que você sabe. A chamada terminou abruptamente, deixando Harper parada nos degraus do tribunal com um arrepio percorrendo-a. Mas desta vez, ela não desmoronou. Ela entregou o telefone a Rowan, que ouviu, os olhos estreitando-se com um cálculo quieto. É uma tática de susto, ele disse. Garrett não estava trabalhando com pessoas perigosas. Ele estava roubando delas. E agora ele está sob custódia federal, monitorado a cada minuto. Eles não podem te alcançar. Eu não vou permitir isso.
Pela primeira vez, Harper acreditou nele. Nas próximas várias semanas, as investigações intensificaram-se. Relatórios inundaram as notícias. Os crimes de Garrett foram expostos com clareza brutal: fraude, desfalque, manipulação de investidores, auditorias falsificadas. Madison negou publicamente o envolvimento, mas mensagens vazadas mostraram que ela tinha ajudado a orquestrar as transferências. Ela foi presa dias depois. O mundo que Garrett construiu sobre mentiras desmoronou exatamente da maneira que as mentiras fazem tudo de uma vez. Enquanto isso, Harper se instalou na residência Mercer, um santuário de corredores tranquilos e luz quente. Sam prosperou, dormindo pacificamente pela primeira vez em meses, pintando no canto ensolarado da sala de estar. Uma tarde, enquanto ele misturava cores, ele disse suavemente: "Mamãe, isso parece casa." E Harper sentiu seu coração finalmente se soltar. Rowan manteve sua distância o suficiente para respeitar sua cura, mas perto o suficiente para que sua presença se tornasse um calor constante. Ele nunca empurrou, nunca assumiu. Ele simplesmente aparecia, algo que ninguém nunca tinha feito consistentemente por ela. Uma noite, a fundação sediou uma mostra privada para jovens artistas. Rowan pediu a Harper para exibir 2 de suas próprias peças, algo que ela nunca tinha feito antes. Nervosa, mas encorajada, ela concordou. Quando os convidados pararam para admirar seu trabalho, Harper sentiu algo que ela não sentia há anos: orgulho. Não o tipo frágil que dependia da aprovação de outra pessoa. O tipo quieto, enraizado. Após o evento, Rowan a encontrou parada na varanda com vista para o Central Park. Luzes cintilavam através das árvores, refletindo suavemente no vidro. "Você fez maravilhosamente esta noite", ele disse. Harper sorriu. "Uma real. Parece irreal. Tudo o que aconteceu, tudo o que mudou hoje." Rowan aproximou-se mais gentilmente. "Você reconstruiu sua vida, Harper. Você protegeu seu filho. Você contou a verdade quando era mais difícil falar. Isso é força que a maioria das pessoas nunca encontra." Ela olhou para ele com a respiração presa. "Eu não poderia ter feito nada disso sozinha." "Você não foi feita para isso", ele disse, voz baixa. "E você não precisa de agora em diante." Ele enfiou a mão no bolso do casaco, não com urgência, mas com calma e intenção, e revelou uma simples caixa de veludo. Não chamativo, não extravagante, apenas sincero. "Eu não estou pedindo uma resposta esta noite", Rowan disse suavemente. "Estou pedindo esperança, por um futuro onde você nunca mais terá que duvidar do seu valor." Harper abriu a caixa. Dentro havia um anel delicado atemporal, discreto, bonito. Um anel escolhido para alguém precioso. Lágrimas brotaram em seus olhos. "Não de luto, de cura", ela sussurrou. "Sim, Rowan, tô pronta." Sam correu em direção a eles, rindo, envolvendo seus braços em ambos. E pela primeira vez, Harper sentiu sua vida se instalar em um lugar onde o medo não podia mais alcançá-la. Porque alguns fins não são fins de todo. Eles são o lar que você nunca pensou que encontraria. E assim, nossa história chega ao fim. Se você ainda está aqui conosco, meus queridos amigos, então algo na jornada de Harper tocou seu coração de uma forma que só a vida pode. Talvez isso te lembrou de sua própria força. Talvez isso te lembrou do que você merece. Ou talvez isso sussurrou uma pequena verdade que você tem tentado ignorar. O caminho de Harper nos ensina uma coisa claramente. Nós sobrevivemos mais do que pensamos que podemos. E nós subimos mais alto do que jamais acreditamos. Marco Aurélio uma vez escreveu: "Se é suportável, então suporte-o. Se não é, então pare de reclamar. Sua natureza o levará adiante." A cura não é alta, não é súbita. Ela cresce silenciosamente nos momentos em que nos escolhemos novamente. Então, se você está ouvindo isso agora, saiba disto. Você é mais forte do que as tempestades pelas quais você caminhou. Você é digna de paz, de amor, de uma vida que parece um lar.
E você nunca está tão sozinha quanto pensa que está. Se esta história te moveu mesmo que um pouco, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Não pelos números, mas para que mais corações possam encontrar o lembrete de que podem precisar. Hoje, estamos aqui com você